Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Mais um dia de leitura bíblica. Hoje nós faremos leitura de 3 textos. Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Depois Juízes, capítulo de número 13. Encerraremos em Jó, capítulo de número 41. Como de costume, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe durante essa leitura. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti, somos gratos a Ti por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de podermos ler a Tua Palavra, meditar nela, enquanto faremos a nossa leitura anual, Senhor. O Senhor ministre sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmã que está nos acompanhando nessa leitura, a Tua Palavra que é poderosa para fazer a Tua vontade em nossas vidas. Nos liberta, nos cura, nos transforma, nos edifica pelo poder da Tua Palavra, Pai. É que nós oramos agora, cremos e agradecemos no nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos da Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio, e Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde tivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, e tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não um pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene, e navegando dali chegamos no dia seguinte, de fronte de Quios, no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Próxima leitura, Juízes, capítulo de número 13. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia ali um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passarás navalha. Porquanto o menino será nazireu desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilicíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu
conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beberá vinho, nem bebida forte, e não comerá coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou insistentemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, correu e noticiou a seu marido e disse: Eis aquele homem que veio a mim outro dia, me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio aquele homem e disse-lhe: És tu o homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher se guardará ela, e de tudo quanto procede de vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo o que lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto, e nunca mais apareceu o anjo a Manoá, o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Próxima leitura, livro de Jó, capítulo de número 41. Diz assim: Poderás pescar como anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Fará ele concertos contigo, ou o tomarás tu por escravo para sempre? Brincarás com ele, como se for um passarinho, ou prenderás para tuas meninas? Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repartirão entre os negociantes? Encherás a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pecadores? Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentarás. Eis que a sua esperança falhará, porventura nenhum à sua vista será derribado. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. Quem descobriria a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes
está o terror. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada com selo apertado. Uma outra se chega tão perto que nem um assopro passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como a pestana da alva. Da sua boca sai tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço pousa a força perante ele, até a tristeza salta de prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, nenhum se move. Seu coração é firme como uma pedra e firme como um mó debaixo. Levantando-se ele, treme os valentes, em razão dos seus abalos ficam fora de si. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se não tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como a panela, torna o mar como quando os ungüentos fervem. Após ele alumia o caminho, parece o abismo tornado em brancura de cás. Na terra não há coisa que se possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Todo o alto vê, é rei sobre todos os filhos de animais altivos. Amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.